Fala, turminha! Ó, estamos aí por mais um videozinho de revisão de prova. Agora já é a nossa segunda prova, né, do segundo bimestre. Essa prova tem um conteúdo um pouco mais resumido, é aquele conteúdo de geometria plana que a gente já está acostumado a ver. Desde lá no quinto ano a gente começou a ver os principais elementos, né? E agora a gente no sexto ano vai dando continuidade. Então olha só, para esse vídeo de revisão, eu preparei para vocês relembrarem os principais fundamentos que vai cair na prova. Esse vídeo é mais curto, ele é só para te atentar aos principais pontos que você tem que fazer, tá? Para estar representando todos os itens que vai cair na sua prova, beleza? Então fique atento e se lembra, ó, ei, lembre-se que você vai precisar de uma régua, tá? Para estar fazendo a minha prova. Então, na sexta ou na segunda, leva uma régua. Professor, posso usar aquela reguinha do transferidor? Pode usar. Professor, e o transferidor? Vou precisar? Não, o transferidor não vai precisar, tá bom? Mas uma reguinha vai precisar. E pra gente começar, acompanha comigo aqui, meu querido. Acompanha comigo aqui, eu vou sair dela da minha mão aqui, ó. Tá aqui, ó. A gente vai começar falando de ângulos. Ei, toda vez que eu for falar de ângulo, você tem que lembrar da classificação desses ângulos. É ou não é? Primeira coisa aqui, ó. Quando eu falo de ângulo nulo, ó, o próprio nome já fala, ângulo nulo é porque é um ângulo inexistente, 0 graus. Tá? Não tem nada de grau de abertura nesse ângulo, é um ângulo nulo. A partir de um ângulo nulo, eu tenho a formação dos ângulos que eu chamo de ângulos agudos. Repara, se eu chamei esse carinha de alfa, é porque esse alfa ele é maior do que 0, menor do que 90. E repara, o ângulo que eu chamei de alfa, então, ele é um ângulo agudo, ele está entre 0 e 90 graus. Exemplo. Eu poderia falar que esse ângulo alfa é um ângulo de 45 graus, ou 30 graus, ou 60. Qualquer ângulo que está entre 0 e 90 é chamado de ângulo agudo. Agora, olha só, a partir desse ângulo agudo, eu tenho também um ângulo que é exatamente igual a 90 graus. E veja bem que esse ângulo, vou falar aqui, ó, se aqui fosse um ângulozinho θ, esse meu θ teria que ser exatamente igual a 90 graus. Por quê? Esse é o ângulo reto, não é mesmo? O ângulo reto, ele é exatamente igual a 90 graus. E reparem comigo, ó, na representação do ângulo reto, eu não preciso colocar o valor numérico do ângulo, eu posso simplesmente colocar esse símbolozinho que você está vendo aqui, e eu já estou afirmando que se trata de um ângulo reto. Então preste atenção, porque se aparecer esse símbolo aqui, você já tem que saber que isso daí equivale a 90 graus, beleza, meu querido? Então, ó, bora lá, hein? A partir dos ângulos de 90, eu tenho os ângulos que a gente chama de obtuso. E vem acompanhando comigo aqui, tá? Vem acompanhando comigo aqui, porque, ó, agudo, reto, obtuso. E o ângulo obtuso, repara, se eu chamar esse ângulozinho aqui de beta, ó, esse ângulo beta, ele é maior do que 90 graus e ele é menor do que 180 graus. Então, esse meu ângulozinho beta está no intervalo de 90 a 180. Se eu quiser dar um exemplo, posso falar que esse carinha aqui beta seria o ângulo de 130 graus, ou 150, ou 140, ou 160. Qualquer ângulo que está no intervalo de 90 a 180 é chamado de ângulo obtuso. Então, ó, ângulo agudo de 0 a 90. Igual a 90 é meu ângulo reto. Maior do que 90 é meu ângulo obtuso. Fechou? Então, veja bem, ó, se eu tenho os ângulos de 90 até quase chegar em 180 como ângulo obtuso, o meu ângulo de 180, ó, vou chamar esse cara aqui de gama. Se eu falasse que esse gama é igual a 180 graus, isso aqui seria um ângulo que eu chamo de ângulo raso. Ó, é o ângulo de meia volta, não é mesmo? Se eu fosse dar uma volta completa, era 360, mas meia volta é só 180. E quando é 180, eu chamo de ângulo raso. Certinho, meu querido? Ó, e agora só se atente às representações, porque elas são muito importantes. Eu tenho que lembrar o seguinte: toda vez que eu for representar algo na parte de geometria plana, ou toda vez que eu for ler um enunciado de uma questão que vai me trazer elementos de geometria plana, eu tenho que entender o significado de cada símbolo. Ó, eu tenho que lembrar que um ponto dentro da geometria plana, eu represento ele por uma letra do alfabeto, só que maiúscula. Por isso, se eu falo que isso aqui é o ponto P, eu coloco P maiúsculo.
Beleza? Se esse aqui eu vou representar uma reta, professor, ponto, letra maiúscula. Reta é a letra minúscula. Ó, retinha S, S minúsculo. Agora, o meu plano, eu vou representar como? Uma letra do alfabeto grego minúscula. Pode ser todas as que a gente usa para ambos. Ó, plano alfa, plano beta, plano teta e assim por diante. Beleza? Então, ó, ponto, letra maiúscula, reta, letra minúscula, plano, letra grega minúscula. Beleza? Isso é a forma de representar. Só para poder repassar com vocês, ó, pontinho é simplesmente um local geométrico. Agora, uma reta ela é um conjunto de infinitos pontos. Eu tenho que lembrar que aqui eu tenho infinitos pontos e para determinar uma reta eu preciso apenas de dois, porque eu coloco dois pontos distintos e passo essa reta ligando os dois. Beleza? Agora, o plano ele é um conjunto de infinitas retas. Então, ó, ponto, reta são infinitos pontos, plano são infinitas retas, beleza? Lembre-se disso daí para poder fazer, né, a montagem de qualquer elemento dentro da sua prova, fechou? Agora, ó, ainda falando desses segmentos lineares, a gente vai ter reta, semi-reta e segmento de reta. Vamos ver como que a gente faz a representação de cada um deles. Por quê? Eu já sei que uma retinha, eu posso representar, chamá-la, por exemplo, de reta S e representá-la com a letra do alfabeto minúsculo. Só que se eu tiver aqui, ó, falando que essa reta passa pelos pontos A e B, professor, e por que eu falo passa? Porque eu já considero a diferença, tá? A diferença entre reta, semi-reta e segmento de reta. Por quê, professor? Porque uma reta, ela somente passa pelos pontos, porque ela é infinita para os seus dois sentidos, tanto no sentido de A como no sentido de B. Ela é infinita. Então, o que acontece aqui, ó? Se eu for representar essa reta, eu posso colocar assim, ó, reta que passa pelos pontos A, B, olha lá, ó, e aí eu coloco A e B maiúsculo, que é dos pontos onde ela passa, esse tracinho em cima com duas pontinhas, para poder mostrar que isso daí é uma reta, que ela é infinita para os dois sentidos. Agora, uma semi-reta, pensa, a reta ela é infinita para os dois sentidos, então ela só passa pelos pontos. Já uma semi-reta, ela é infinita só para um dos sentidos, então quer dizer que ela inicia em um ponto. Então, olha só, essa semi-reta aqui, ela tem início no ponto C e ela só passa pelo ponto D. Então, olha só, aqui eu tenho um segmento que é infinito para os dois sentidos. Aqui é só para um. E para representar ele, olha lá, ó, os dois pontos por onde ele passa, né? Um onde ele se inicia, o outro por onde ele passa, e eu venho aqui, ó, pontinha só para um lado. Por quê? Porque a semi-reta ela é infinita só para um dos seus sentidos. Agora, o segmento de reta, aí ele é só um pedacinho de reta. Por quê? O segmento ele tem começo e fim, ou seja, ele não é infinito para nenhum dos sentidos. Ele tem, eu posso falar aqui, ó, esse é o segmento EF, é porque ele começa no ponto E, termina no ponto F. E eu represento ele assim, ó, E e F maiúsculo, que é os pontos por onde ele inicia e termina, e ó, tracinho em cima seria um pontinho. Por quê? Porque essas pontinhas são para indicar duas pontinhas reta, uma pontinha semi-reta, nenhuma segmento de reta. Fechou? Então entenda essa diferença na hora de representar as coisas na sua prova. Beleza? Ó, só para a gente fechar, esse vídeo vai ser bem curto, mas não menospreze esse vídeo. Isso aqui pode te ajudar muito na prova, faz toda a diferença lembrar todas as representações, beleza? Então olha aqui, ó. Posição relativa entre retas. E lembre-se que você vai precisar da sua régua para desenhar exemplos. Na prova vai ter, represente retas paralelas, retas com... Então precisa da sua reguinha, hein? Fique esperto. Ó, duas retas que mantêm uma mesma distância entre elas, né? Duas retas que mantêm uma mesma distância entre elas, que não tem ponto de encontro. Ó, isso aqui é reta paralela. Ó, são retas paralelas. Reparem que as retas paralelas, elas não têm ponto de encontro e elas mantêm uma mesma distânciazinha entre elas. Olha lá, ó. A distância que está aqui é a mesma distância que está aqui embaixo. Então, é uma mesma distância. Já nas linhas retas concorrentes,
eu já tenho um ponto de encontro entre essas retas. E repara, quando eu tenho esse ponto de encontro e ele não forma nenhum ângulo específico, ó, o ângulo formado entre essas duas retas é um ângulo qualquer, eu vou chamar essas retas de retas concorrentes. Beleza? Concorrentes. Retas que possuem um ponto de encontro, mas que não tem um ângulo específico, que é o caso da próxima reta, essas são apenas retas concorrentes. Agora, duas retas concorrentes que possuem um ângulo reto, ou seja, que possuem um ângulo de 90 graus, esse caso já é um caso específico. Por quê? Porque essas são retas perpendiculares. Então veja bem, essas são retas perpendiculares. Ó, sem ponto de encontro mantendo uma mesma distância, retinhas paralelas. Com ponto de encontro, mas com um ângulo qualquer, retas concorrentes. E uma reta concorrente que faz um ângulo de 90 graus, isso são retas perpendiculares. Beleza, meu querido? Beleza, minha querida? Ó, fica atento aos detalhes. Presta atenção nessas representações que eu aposto que você vai bem nessa prova. Fechou? Esse vídeo foi curtinho, esse vídeo foi bem resumido, mas eu aposto que vai te ajudar bastante, fechou? Então deixa o like aí, né? Acompanhe o nosso canal da Copen, que sempre vai ter novidades, sempre vai ter resumão de provas. E um abraço para vocês. Até mais, galerinha. Falou!